Sou Divanise Salto, terapeuta holística, e utilizo algumas técnicas holísticas para trazer mais bem-estar, equilíbrio e autoconhecimento, e utilizo também a previsão astrológica exatamente com essa intenção de observarmos o céu, suas condições e como podemos ter maior equilíbrio, percepções, atitudes, para que tenhamos aí uma melhor harmonização nas nossas vidas. Bom, vamos falar aqui da semana de 24 de outubro a 30 de outubro, aí a nossa última semana de outubro de 22, já com a entrada no Sol em Escorpião, e que promete ser uma semana mais que especial, aí começando já com eclipse, com Sol e Lua nova no signo de Escorpião, na terça-feira, 7h48 da manhã, iniciando uma temporada de encerramentos dos ciclos das situações que nós já sabemos que não nos fazem bem. Porém, por apego, medo e insegurança, ficamos ali agarrados. E a natureza, mãe de todos nós, sábia que é, traz situações que nos permitam viver novas realidades que a nossa consciência ainda não sabe. E é por isso que então temos medos e outras emoções que não sabemos nomear, mas a gente está sentindo esse desconforto aí praticamente nos últimos 5 dias que acontecem antes do eclipse, e fica aí esse mal-estar, essa insônia, essa irritação, essa aflição toda, exatamente para a gente observar essas nossas emoções mais instintivas, mas que a nossa razão não permite que vivamos. Então, é aí que surge o conflito. Bom, para tentar ajudar vocês de alguma maneira a entender essas reações e essas situações emocionais desconfortáveis, que nessa segunda-feira, mais à noite, às 8 horas da noite, nós vamos fazer um encontro via Zoom, grupo fechado. Se você quiser fazer a sua inscrição, ainda dá tempo. E aí nós vamos entender o que é o eclipse, por que a gente está tão tumultuado, e observar essas emoções, esses medos, essas inseguranças, e vamos fazer um ritual para deixar ir esses sentimentos que nos impedem de buscarmos as nossas conquistas, as nossas vitórias, o nosso sucesso daquilo que a gente realmente quer para as nossas vidas. Se quiser fazer parte desse ritual, manda mensagem, @Divanise Salto no Instagram, que dá tempo de você fazer sua inscrição ainda, tá bom? Mas, no domingo, às 7h35 da manhã, nós inauguramos aí a temporada escorpiana, onde a gente irá observar toda a profundidade, de uma maneira bastante intensa, a temporada do 880, né? Não há meio termo nessa temporada, como havia aí na temporada libriana. Agora, a questão tanto libriana quanto escorpiana é a justiça, mas na temporada libriana tinha ainda um pouco de razão, um pouco do equilíbrio. Agora o justo envolve as nossas emoções e não apenas o que racionalmente seria correto. Então, nessa temporada, o que é correto é mais instintivo ainda, porque vem de uma questão mais emocional, do aquilo que a gente sente, né? O exemplo que eu sempre dou é a pessoa estar roubando. Nossa, ela precisa ser presa. Puxa, mas ela está roubando porque ela está com fome. Então, ela precisa ser presa ou não. Então, o roubando e ela precisa ser presa é uma questão libriana, na razão. Roubando porque ela está com fome, entra uma questão escorpiana. Será mesmo que ela precisa ser presa? Então, aí vem muito de uma justiça
interior, dos nossos critérios, dos nossos valores. Então, é por isso que às vezes vem critérios de justiça que não são tão declarados. E aí que entra essa condição que a gente diz que escorpianos são vingativos, né? E surgem em momentos que a gente não espera. Porque certamente isso já foi uma questão emocionalmente muito debatida, né? E o problema escorpiano é que não se deixa claro o que se sente, o que se pensa, e aí um dia aparece essa justiça emocional. E o fato é que estamos nessa temporada aí de termos julgamentos de acordo com o que sentimos. E o que sentimos cabe a cada um. Enfim, os obscuros da temporada escorpiana, que então nesse ano está mais intenso ainda, porque nessa terça, às 7h48, Sol e Lua em Escorpião, que proporciona trazer aí as sombras à luz, ou seja, vamos enxergar o que realmente nos incomoda, ou mesmo ter informações ou percepções que são reveladas nessa luz, nesse eclipse, né, do Sol, trazendo claridade à Lua. A Lua para a astrologia é realmente esses nossos instintos, aquele que está obscuro pela noite, como a Lua é a rainha da noite. Então, nós temos aí essas questões que mesmo em nós estão mais afloradas, né? O que a gente não percebeu na gente, que a gente começa a perceber. Claro que isso não vai acontecer tudo num dia só, né? Por isso que a gente chama esse tempo do eclipse, dura aí uns 6 meses, dura aí 12 meses. Então, ao longo desse processo é que a gente vai percebendo essas questões que estão mais ocultas em nós mesmos. Mas que começa aí a partir dessa terça-feira, tá bom? O que a gente vai fazer com essa consciência cabe ao nosso livre-arbítrio. Mas, de inocente, nós não teremos nada, tá certo? E também cabe aí ao nosso processo eleitoral no final dessa semana. Na quarta, falando em processo eleitoral e trazer aí a sombra à luz, no final da tarde da quarta, Mercúrio em Libra estimula o Marte em Gêmeos a falar. E esse lembra lá que a gente já falou sobre esse Marte em Gêmeos. Evita discussão, evita confusão, mas que nesse momento aí, muito provavelmente tem muita discussão nessa quarta-feira. Evita entrar nelas, mas que provavelmente aí as redes sociais, as fake news, a falação em geral vai acontecer nessa quarta-feira. E que na quinta-feira pela manhã irá fazer um aspecto de tensão com Plutão. Ou seja, maiores repressões nos meios de comunicação devem acontecer. E no nosso pequeno mundinho, cuidado para não falar e ofender. Ainda mais porque no meio da manhã, Júpiter em Áries, que não tem limites, incentiva a Lua em Sagitário, que na quinta-feira já chega por lá, a exercer exageros mediante a nossa suposta autoridade, nossos supostos conhecimentos, tá bom? Então, é uma semana para a gente observar essas emoções que estão saindo de nós, mas o que nós vamos fazer com elas cabe a nós mesmos. E se a gente não tiver maturidade e responsabilidade, é uma semana que a gente pode colocar pela nossa fala, pelos nossos contratos, pelos nossos combinados, colocar isso tudo a perder. Tá bom? Mas se usarmos da nossa maturidade, do nosso discernimento, é uma semana que a gente faz contratos e combinados que vão durar muito tempo.
porque isso foi feito dentro de uma condição emocional, madura, e a gente disse não, é isso que eu quero, é com essas pessoas que eu quero estar, é esse compromisso que eu quero firmar, tá? Então, dentro da temporada escorpiana, não tem mais ou menos. Ou a coisa é para romper de uma vez, ou é para unir de uma vez por todas, tá? Então, muito cuidado, muita calma com essa semana. Uau! E no sábado pela manhã, a Lua Capricórnio traz aí o bom senso do que é certo, do que é errado, errado, sendo ainda mais enfatizado às 4h22 da tarde, com Mercúrio entrando em Escorpião. Então, mais um planeta aí, vivendo a intensidade, a verdade, a justiça que cabe aos nossos corações. E ele fica aí até dia 17 de novembro, tá? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer é qual é a verdade verdadeira, né? Qual é a justiça? O que é justiça? O que é justo, né? Então, tá aí só os nossos corações para responderem, tá bom? E no domingo, nosso dia de eleição aqui no Brasil, às 10h26, o Marte entra retrógrado e fica aí até 12 de janeiro, tá? Tem post no blog do site, eu imagino que eu já divulguei isso para vocês todos, mas vale a pena a gente ler sobre isso. Bom, o primeiro grande conselho é que vá votar cedo, porque teremos muita confusão de horário, de urnas que não vão funcionar, conversas, fake news, tudo o que for comunicação não vai dar certo e vai ter muita confusão. Até posso colocar aqui que, dependendo do resultado, seja o que for, teremos contestações, tá? É um dia de muito tumulto. Então, se a gente puder votar aí antes das 10 da manhã, fica aqui o meu conselho, que talvez a gente tenha menos confusão, tá? Até o trânsito, aonde estacionar, como chegar, se o transporte público terá isenção ou não terá, toda essa confusão, tá? Às vezes a gente pode até se confundir qual é a zona eleitoral que a gente vota, enfim, toda a confusão de comunicação que poderá ter, tá? Esse disse não me disse, né? As manipulações verbais e mentais que realmente precisaremos estar aí linkados fundamentalmente com a nossa verdade, com os nossos valores, que é algo que a temporada escorpiana ajuda aí a sabermos, tá bom? Bom, muita paciência, muito discernimento, porque é uma semana que vai ser bem mexida, emoções que estão bem exacerbadas, aí a gente está bastante visceral, nós estamos bastante instintivos, né? E o grande conselho vale a lei do silêncio, deixa passar se a gente não quiser destruir ou ser aí absolutamente os nossos animaizinhos mamíferos que nós somos, tá bom? É isso, gente. Gostaria de ter outras boas notícias, mas aí é que tá, né? Às vezes a gente precisa viver o caos para depois vir a tranquilidade. Então, cabe aqui esses nossos ensinamentos, esses aconselhamentos do céu para que a gente tenha discernimento, respiremos, entendemos o lugar do outro, não vamos aí no fluxo da massa e aí, quem sabe, a gente consiga se proteger e se preservar um pouquinho mais, tá bom? Seguimos aqui em orações para que o bem prevaleça sempre em relação ao bem maior.